Você sabe quantos anos tem o planeta? Existe uma tensão muito grande entre as propostas científicas a respeito da datação da idade da Terra e argumentos religiosos ou pseudocientíficos. Vamos analisar algumas dessas propostas, como a do Lord Kelvin, que usa de argumentos termodinâmicos, e de Claire Peterson, que utiliza rochas antigas. No Simplifísica de hoje, o professor do Instituto de Física da URGS, Magno Machado, vai revisitar algumas dessas propostas. Fique agora com o programa. O tema da palestra é interessante, a gente vai percorrer aí pelo menos 300 anos de história, né, das histórias pós-iluminismo, né, onde a gente vai conseguir, usando os métodos físicos, né, obter datação da Terra e do Sol, basicamente, né. Então eu vou começar a minha palestra começando com a primeira estimativa baseado em argumentos científicos, que é do próprio Newton, né. Nos princípios do Newton, lá por quase 1700, né, 1789, no caso do Newton é um experimento de pensamento, ele não fez nenhum experimento real para fazer a estimativa da verdade, ele está fazendo a estimativa não da Terra, mas sim de quanto tempo leva para resfriar um certo objeto. Então a ideia dele é usar a regra de 3 simples, ou seja, se eu partir, é o pensamento dele, se eu partir, por exemplo, de uma esfera de 1 polegada de diâmetro, aquecer ela a temperatura muito alta, ou seja, a incandescência, e ele está assumindo que o tempo de resfriamento típico de uma esfera de ferro, da incandescência até a temperatura ambiente, né, for de basicamente 1 hora, por regra de 3, se para uma incandescente uma esfera incandescente de 1 polegada demora 1 hora para resfriar até a temperatura ambiente. Se eu tomasse, por exemplo, uma Terra, ou seja, uma esfera do tamanho da Terra, ou seja, com o diâmetro da Terra, quanto tempo levaria para resfriar? A conta, a regra de 3 que você pode fazer é de 50 mil anos. Só para lembrar, 50 mil anos, nessa estimativa do Newton, está totalmente diferente, né, do típico esperado usando argumentos de cronologia bíblica, né? Então, na época, né, a datação da Terra, ou a origem da Terra deveria ter mais ou menos 6 mil anos por aí, tá? Determinado pelo esse bispo, o James Ussher, e essa datação cronológica bíblica da idade da Terra, ou da criação da Terra, era a ideia vigente na época, né? Então, a gente tem 6 mil anos comparado com 50 mil anos nessa ideia inicial do Newton, mas é um experimento de pensamento. Quem sistematizou isso do ponto de vista experimental é o Conde de Buffon. Então, ele fez experimentalmente, pegou várias esferas de vários tamanhos, começando com meia polegada até maiores, diferentes materiais, e mediu a taxa de resfriamento. Com isso, ele consegue fazer a mesma regra de 3, o mesmo pensamento do Newton, e estimar quanto é que é, na média, a resfriamento. Isso dá para uma esfera de ferro ou de material equivalente do tamanho da Terra, seria 75 mil anos, que é um pouquinho maior que o Newton tinha estimado, né? Então, a gente já passou de 6 mil anos para dezenas de milhares de anos, né? 75 mil anos, certo? Só com argumentos físicos. A gente pode corroborar essas estimativas, tanto do Newton quanto do Conde de Buffon, usando basicamente lei térmica, lei de radiação térmica, né? Eu estou falando aqui da lei de Stefan-Boltzmann, né? A lei de Stefan-Boltzmann, ela relaciona a potência irradiada na forma de radiação térmica de um objeto que tem área A e coeficiente de emissão epsilon. Aqui o sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, que é uma constante física conhecida, mensurada desde o século passado, né? E a relação entre essa potência emitida de radiação térmica com a temperatura é potência quarta na temperatura. Então, se eu partir da lei de Stefan-Boltzmann, né, que a potência é proporcional à potência quarta, e também usar o fato que o calor sensível está relacionado com a variação da temperatura para um objeto que tem massa m e tem capacidade específica, né, calor específico C. Combinando essas duas expressões, Stefan-Boltzmann mais a expressão do calor sensível em termos da variação da temperatura, posso fazer uma continha, precisa cálculo 1 para fazer isso, mas a gente consegue calcular explicitamente o tempo de resfriamento desse objeto, que tem massa m, calor específico C, emissividade epsilon e área A, com diferentes temperaturas, partindo da temperatura inicial até uma temperatura final. Se eu pegar isso e fazer para os objetos que eles estavam analisando, né,
ferro, uma esfera de ferro, aí eu consigo calcular a área da esfera, dado o raio de diâmetro, né? Para uma temperatura inicial grande, por exemplo, aqui se eu usar 1000 kelvins, ou seja, 1000 graus centígrados por aí, né? Muito alta, né? Que é a temperatura típica de fusão dos minerais ou dos metais, e a temperatura final seria a temperatura ambiente, tipo 300 Kelvin. Não importa aqui muito, a conta só para fazer a conta vinda da teoria térmica, né? Eu consigo obter exatamente os mesmos valores que o Buffon e o Newton obteve. Um segundo argumento um pouco mais sofisticado, usando radiação térmica, né? Agora, para valer, até ali era brincadeira de criança. Agora, a estimativa mais sofisticada do ponto de vista da física, usando o estado da arte da época, é a estimativa da idade do Sol, feita pelo Hermann von Helmholtz, isso no ano final do século, meio do século XIX, né, 1864, certo? Onde ele vai fazer uma hipótese de onde vem a energia do Sol e, a partir dessa hipótese, de onde é gerada a energia solar, ele vai calcular, então, o tempo de vida do Sol. Se eu fizer uma suposição que o tempo de vida do Sol é mais ou menos da mesma ordem que dos planetas, se eu estimar a idade do Sol, eu estou indiretamente estimando a idade dos planetas também. Certo? Então, a ideia do Helmholtz é pensar que a origem da energia solar do Sol, né, vem da colapso gravitacional. Eu tenho a protomassa original, que tem basicamente energia potencial zero, longe. Depois você tem a concentração dessa massa, né, você tem, então, autoenergia, né, a autointeração do gás original, a gás e a poeira original, até formar a protoestrela, certo? Então, claro que aqui eu vou ter uma diferença de energia potencial, a energia potencial inicial do sistema é zero e vai ter uma certa energia potencial atual, que eu vou ter que calcular de alguma maneira, certo? Se ele usa esses argumentos, ele consegue estimar, isso foi em 1857, né, que a idade prevista para o Sol, usando a ideia que a energia solar vem do colapso gravitacional, é da ordem de 21 milhões de anos. Então, vejam bem, parto de 6.000, que é o tradicional da datação bíblica, passo para dezenas de mil anos, né, sei lá, o Newton, 10.000, 50.000 anos do Buffon, agora a gente já está em milhões, ou seja, dezenas de milhões de anos, na ideia do Helmholtz, né? Claro que eu vou depois dar em detalhe um pouquinho mais como é que ele calcula, ou como a gente calcula isso, mas ele consegue estimar o tempo de vida do Sol, 21 milhões de anos, isso desde a formação da protoestrela, onde o gás está muito afastado, até ele colapsar e estar na forma que a gente conhece agora, certo? Ele calculou outras coisas além da estimativa do tempo. Por exemplo, ele calculou a temperatura, a pressão no interior da estrela, do Sol, e qual é que é a taxa de encolhimento, porque o negócio vai encolher, né? Vai encolher ainda, porque ele continua encolhendo. Encolheu lá e continua encolhendo. É interessante as ordens de grandeza que ele obtém. 10⁷ Kelvin para a temperatura, que não é muito diferente da temperatura que a gente conhece atualmente para a fotosfera, né? Para a região mais externa do Sol, né? A pressão, 10⁻⁴ Newton por metro quadrado, certo? Aí eu não sei se está consistente, mas eu acho que sim, né? E o encolhimento. O encolhimento é 8 metros por ano, a taxa de encolhimento. Claro que isso para nós, para o ser humano, é imperceptível a taxa de encolhimento, porque o raio do Sol é... quanto? Né? Vai ser mais 100 vezes da Terra, né? Isso, é. Não sei quantos mil quilômetros, né? Acho que é 70 mil, né? 70 mil quilômetros, 70 mil quilômetros por aí, 8 metros por ano é a taxa de encolhimento. Então, é imperceptível. Inclusive, ele usa a terceira lei de Kepler, que relaciona período com a massa da fonte, para ver em quanto tempo eu veria, no caso da perda de massa e da diminuição do raio, né? Como é que vai dar alteração no período dos planetas. Certo? Mas esse é uma coisa mais sofisticada, mas aqui ele já tem a ordem de grandeza do tempo de vida do Sol usando o colapso gravitacional, certo? 21 milhões de anos. Eu vou só dar o detalhe como é que ele calcula. Isso aqui é para física, eu não sei qual é que é a audiência, mas como vai estar gravado, a gente pode usar em física mesmo. Então, lá na física, a gente sabe como calcular a energia gravitacional
para um objeto, sabida a densidade e o tamanho desse objeto, a forma desse objeto. Então, por exemplo, se eu supor que o Sol, atualmente, é uma esfera com densidade uniforme de massa, com um raio R. Lá na física a gente consegue calcular que a energia potencial de um objeto assim, uma distribuição uniforme de massa com simetria esférica, tem essa expressão aqui para a energia gravitacional acumulada. Seja proporcional à constante de gravitação universal newtoniana, que é o G, maiúsculo, né? A massa ao quadrado do Sol, massa ao quadrado do objeto massivo, e o raio. Então, eu posso fazer estimativa de ordem de grandeza disso, né? Aqui eu tenho as figuras das representações da evolução, né, da nuvem até formar a protoestrela, e o que acontece com a compressão. Você tem aquecimento e você tem emissão de energia térmica, né? Se eu fizer a conta, então, da energia gravitacional, né, do Sol, assumindo que ele tem densidade uniforme, raio sabido e massa sabida, bota os números aqui da massa e do raio solar, isso vai dar algo que é 10 na 41 joules de energia gravitacional, certo? Se eu quiser relacionar isso com o tempo de vida, aí eu tenho que dar um passo além, sabido a estimativa da energia potencial, é saber que a taxa de variação da energia, taxa de variação temporal, né, da energia mecânica do sistema é igual à potência dissipada na forma de calor, certo? Basicamente, se eu usar o teorema do virial, se eu consigo calcular a energia mecânica basicamente em termos da energia potencial, certo? Basicamente é metade do valor da energia potencial média, certo? Então eu consigo escrever taxa de variação temporal da energia mecânica em termos da taxa de variação temporal basicamente da energia potencial gravitacional. Isso deve ser igual à luminosidade, que é a potência irradiada na forma de energia térmica. Isso é mensurado. A gente sabe quanto o Sol emite quanta energia por unidade de tempo o Sol emite. Tá? Se a gente assumir que essa taxa é constante, e eu sei calcular a energia potencial gravitacional, isso, depois de algumas continhas, né, eu consigo então estimar a energia, o tempo de vida do Sol, da protoestrela até agora, dividindo a energia potencial, na verdade a variação da energia potencial, pela luminosidade. Isso vai dar os 21 milhões de anos que o Helmholtz obteve. Tá? Então esse é um dos exemplos sofisticados de idade do Sol, que deve ser mais ou menos a ordem de grandeza da terrestre, porque eles estão conectados por a origem, né, desse sistema, né? Tanto o Sol, a protoestrela, quanto os planetas e meteoritos, cometas, todo mundo junto, né? Aqui eu vou ter que fazer um interregno. Lembra que a gente está fazendo métodos físicos para calcular os tempos de vida, ou a idade dos objetos, né? Terra e Sol, mas, paralelamente, no iluminismo, também está acontecendo em outras áreas de conhecimento, por exemplo, na geologia, geografia e biologia. Esse povo também, essas pessoas também, estavam acumulando conhecimento, estruturando conhecimento também de datação da história geológica da Terra e como é que se formam essas formas geológicas que a gente vê na natureza, tá? Eu vou só fazer um resumo, só para contextualizar, né? Que naturalmente vai haver uma tensão, um debate entre os métodos físicos e os métodos geográficos, ou geológicos, na verdade, né? Por exemplo, eu já vou argumentar, ou já colocar em debate, que o tempo da idade da Terra para os geólogos, né, pode ser infinito, ou seja, um tempo muito grande. Então eu vou contextualizar o que os geólogos sabiam sobre a natureza da idade da Terra e como é que ela foi se formada e evoluiu nesse contexto do iluminismo, né? Então, no século XVII, esse cara aqui, o Nicolau Steno, né? Então, ele observou, inicialmente, não vou falar toda a fenomenologia da geologia da época, né? Ele observou, então, que quando a gente tem sedimentação de estratos, né? Os estratos se põem de maneira horizontal, então você tem o desgaste da rocha e ela chega na região de sedimentação, essa sedimentação é feita na horizontal e eu vou então construindo camadas nesses estratos, né? Os estratos que estão mais embaixo devem ter tempo mais antigo, são mais antigos, e os estratos mais novos estão em cima. Então, é uma fenomenologia, mas é algo pensável, dá para fazer algum argumento racional sobre as idades dos estratos, dependendo de onde eles estão localizados, né? Relativo à sedimentação, né? Depois, um pouquinho depois, na mesma época, esse geólogo, né, o William Smith, então, ele também constata que nos estratos
né? Grupos de fósseis nos estratos diferentes seguem uma ordem determinada e invariável. Então eu consigo, vendo a parte de, não sei se é paleontologia, né? Os fósseis que estão em cada uma dessas camadas são distintas, certo? Aí eu posso fazer uma conexão entre os fósseis e a idade da camada, onde esses fósseis estão, né? Isso, se a ordem então for conhecida, é possível então determinar, relativamente, né, a idade relativa entre as camadas, uma e outra, só olhando os conteúdos fósseis deles, né? As rochas com o mesmo tipo de fóssil, independente se elas estão no mesmo lugar, se eles têm o mesmo fóssil, mas estão em distâncias diferentes, se eu usar esse argumento, que é o princípio de sucessão fóssil, eu posso datar layers diferentes, camadas diferentes, se eles têm os mesmos conteúdos de fósseis, né? Isso tem um argumento biológico a posteriori, depois na evolução darwiniana, porque ali a existência daqueles fósseis e o tipo de fóssil que está ali está justificada pela teoria da evolução, né? Que a gente sabe lá na teoria de evolução darwiniana, né? A gente tem que a evolução biológica é irreversível, né? E ao longo do tempo eu tenho diferentes diferenciações e eu consigo determinar cada fóssil dependendo da idade ou tempo de evolução terrestre. É só para dar a parte da fenomenologia, que não é a minha área, mas estou só resumindo como é que o pessoal estava trabalhando na parte da biologia e na parte da geologia, né? Aqui também o pessoal da geologia vai construir então a ideia de tempo geológico, né? Ou seja, períodos de tempo muito grandes onde estão relacionados com rótulos, né? Então, aqui eu vou colocar duas pessoas chaves na construção dessa ideia do tempo geológico. Uma delas é o James Hutton, né, que elabora, então, a teoria das mudanças graduais, né, onde todo o registro geológico está associado com princípios de causas naturais. Aqui é que vem o argumento que a Terra tem que ter um tempo de vida enorme, que é a ideia deles, que é basicamente o que a gente chama de uniformitarismo, né, as mudanças terrestres, segundo essas pessoas, o Hutton e o Lyell depois, é que as transformações na Terra se dão de maneira gradual e sempre da mesma maneira, ou seja, gradual, sempre da mesma maneira, de forma cíclica. O que ocorre de maneira gradual, cíclica e perene é o que a gente conhece, né? Os desgastes, né? O vulcanismo, a erosão, o interperismo, a sedimentação e assim por diante, em grandes ciclos repetitivos. Então, na ideia deles, a Terra não precisa ter um tempo finito. Ela pode ter quanto tempo quiser. Na verdade, se perguntasse para um geólogo, nessa época, ou seja, nos anos 1700, né, qual é que é a idade da Terra? Ele disse, não tem idade, eu não posso definir idade. Ela pode ser infinito. Claro que isso contrasta, claro, com os métodos físicos, onde tem um problema aí que é a conservação da energia, né, certo? Um cara que sistematizou as ideias iniciais do Hutton, né, que é o princípio de causas naturais e a questão do ciclo regular permanente em escalas de tempo muito grandes, né, é o Charles Lyell, né, que escreveu até um livro que fundamenta os princípios da geologia, como diz o nome do livro, né, Princípios de Geologia, né? Ele difunde então essas ideias do Hutton, né, e estabelece as regras, né, para a geologia fundamentada então no uniformitarismo, né? O Darwin foi influenciado por esse tipo de ideia, o uniformitarismo, e ele também se arriscou a datar a idade da Terra usando argumentos. Então ele usou sucessão fóssil, né? Cada camada tem tipos de fósseis diferentes, né? E o registro estratigráfico, ele estimou que no mínimo deveria ter bilhões de anos a Terra para dar conta, para dar tempo para todos os layers que a gente conhece, os fósseis que tem ali, der o tempo para a evolução chegar naqueles bichinhos que estão ali fossilizados, certo? Claro, e aí já aparece então um debate entre geologia, biologia evolutiva, darwiniana, versus métodos físicos, tá? E aí um personagem importante vai entrar aqui, que é o Lord Kelvin, né? O Lord Kelvin também refinou aquela estimativa original do Helmholtz, chegou basicamente no mesmo tempo de alguns milhões de anos, né? Claro, ele refinou a questão da densidade, ele não considerou densidade uniforme, ele deu a dependência radial com a densidade, ou seja, perfumaria do modelo original do Helmholtz. Ele vai, depois de refinar a questão da idade do Sol via Helmholtz, ele vai se focar para aí sim determinar, por métodos físicos, a idade da Terra, certo? Mas aí ele não vai usar o método do Helmholtz. O método do Helmholtz basicamente é
o Sol tem origem por colapso gravitacional. Aqui no caso terrestre, até o Kelvin tinha pelo menos três hipóteses de como é que a Terra foi formada, os estágios iniciais, né? Mas isso não é importante no cálculo em si, ou na determinação em si da idade da Terra pelo método dele, né? O que ele fez? Ele vai usar, claro, uma coisa também, estado da arte da época, né? Sofisticação 100%, né? Perdão. Que é a ideia que eu posso modelar a Terra como um sólido aquecido, certo? Então, qual é que é a ideia do Lord Kelvin? Bom, passou o processo de formação da Terra, ainda estava material derretido, estava resfriando um pouco. Bom, aí chegou no momento em que a Terra solidificou, certo? Então, tem uma esfera sólida, com temperatura uniforme em todo lugar dentro. Ou seja, a mesma temperatura T0 dentro. E esse negócio, ele está no espaço exterior, ele vai irradiar, mas vai irradiar de uma maneira particular. Ele vai irradiar energia térmica por condução térmica. Então, ele vai usar a teoria de difusão de calor por condução térmica, que é devido ao Fourier, e vai tentar, usando essa teoria e esse modelo da Terra inicial, estimar o tempo de vida terrestre. Ou seja, basicamente é o tempo que resfriou, né, levou para resfriar dessa temperatura original, que ninguém sabe ainda, ele vai ter que estimar qual é que possivelmente é a temperatura inicial do sólido com temperatura uniforme, até 0 graus, por exemplo, a temperatura ambiente, certo? Quando ele faz essa estimativa, ele chega nessas escalas de tempo aqui, certo? Entre 24 ou 20 e 400 milhões de anos. Eu só vou explicar por que tem essa banda de quase fator 10 aqui, é que justamente ele vai ter que assumir 3 parâmetros aí, certo? Para fazer a conta, ou fazer a estimativa. 2 delas são mais ou menos, tem a ver com qual é que é o coeficiente de fusão dos materiais, dos minérios, né? E a outra coisa é qual é que é o gradiente geotérmico na superfície da Terra. Mas o ponto principal na incerteza aqui, na verdade, advém da temperatura inicial, onde a esfera solidificou e está com temperatura uniforme dentro, certo? Por isso que eu tenho essa banda. Mas, igual, não está muito diferente da ordem de grandeza do que pelo menos no limite inferior, não está muito diferente da ordem de grandeza que o Helmholtz tinha obtido para a idade solar, certo? Lembrando que aqui está totalmente em desacordo com as ideias dos geólogos da época onde eu podia ter bilhões de anos ou indeterminado a idade da Terra. Então, os métodos físicos estão afunilando para milhões de anos e acabou, não tem mais o que fazer. Qual é que é o problema do Kelvin com o pessoal da geologia? É que os argumentos de deixar um tempo de vida terrestre enorme viola as leis da termodinâmica. Ou seja, você tem uma origem termal da Terra, isso está se esvaindo para o espaço, por emissão térmica, a menos que tenha outra fonte de energia aí dentro, mas isso aí vai perder energia. Tá? Então não pode ficar continuamente tendo processos em cima desse negócio aí, certo? Essa é a ideia do Kelvin. A ideia é totalmente contrária às ideias dos uniformitaristas, né, da geologia. Aqui, claro, eu vou tomar um tempo de vocês explicar como é que funciona a conta do Kelvin, tá? Então, como eu estava falando, ele vai usar então a teoria do calor, da difusão de calor em sólido do Fourier. Aqui está a equação que rege esse tipo de processo, né? T aqui a temperatura mapeada a partir da posição desde a superfície entrando para dentro da Terra. Então, aqui está a superfície da Terra, ele vai dizer que x igual a 0 é a superfície, x maior que 0 entrando para dentro da Terra, buraco, certo? Aqui ele vai assumir uma certa temperatura aqui na superfície e aqui dentro, originalmente, tudo que está aqui embaixo, originalmente é a temperatura T0, qualquer lugar, certo? O parâmetro importante aqui é o coeficiente de difusão térmica, que está aqui, certo? Tu resolve essa equação, não vou entrar em detalhes, mas é solúvel esse tipo de equação, e aí quando tu resolve essa equação, tu vai obter quanto é que é a temperatura para qualquer posição, ou seja, para qualquer profundidade e para qualquer tempo, aqui, entrando dentro da Terra. Se tu resolver aquela equação. Claro, dadas as condições de contorno e as condições iniciais que o Kelvin vai impor, certo? Tu chega na solução, a solução é complicada, mas tu consegue achar a solução. Ou seja, como é que a temperatura muda entrando para dentro da Terra e em diferentes tempos. Se ele tem a solução da temperatura
em termos da posição, da fundura e do tempo, ele consegue calcular algo que é o gradiente, que é a taxa espacial da temperatura. Ou seja, como é que, dado um tempo fixo, pode ser zero, tempo atual, etc., quanto é que muda a temperatura se eu vou entrando para dentro da Terra, certo? A ponto-chave aqui é quanto é que é o gradiente de temperatura em x igual a zero, ou seja, o gradiente de temperatura na superfície. Isso é medido, a gente consegue medir experimentalmente quanto é que é o gradiente de temperatura próximo da superfície. Tu perfura e vai medindo quanto... Tu vai fazendo um furo, claro, tem que ser quilômetro furo, né? Vai fazendo um furo e você vai vendo quanto vai variando a temperatura com a profundidade, que é o gradiente geotérmico na superfície. O que ele está chamando aqui de G, né? Se tu usar essa equação do gradiente geotérmico em função do tempo, tu vai ver aqui que esse gradiente geotérmico ele depende da temperatura inicial da Terra, a esfera aquela, né? Do coeficiente de difusibilidade e o tempo, 3 parâmetros. Se eu botar tempo igual a tempo atual e isolar o tempo nessa equação, eu chego finalmente na estimativa da idade da Terra nesse modelo de sólido emitindo calor, né, conduzindo calor via, ou seja, perdendo calor via condução, via teoria de Fourier. Bom, o tempo de vida da Terra, ou seja, quanto levou para resfriar até agora, é proporcional ao quadrado da temperatura original, o quadrado do gradiente de temperatura e o coeficiente de difusibilidade. Então, eu tenho dependência em 3 parâmetros da idade da Terra. Então, usando os dados da época, que é final do século XIX, né, para o gradiente de temperatura, que basicamente ele está usando que a cada quilômetro aumenta a temperatura 37 graus, era mais ou menos isso que o pessoal sabia da época. Então, se tu fizer um furo, a cada quilômetro vai aumentando mais de 30 graus a temperatura. Isso eles sabiam que eles tinham minas, né? Minas profundas, eles sabiam que a temperatura ia aumentando, ia mais para baixo, mais no interior da Terra, né? E a outra coisa era quanto é que era o coeficiente de difusibilidade das rochas na superfície. Isso aí, o Kelvin, ele é lá da... Como é que é? Norte da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, norte não é esse. Irlanda. Ele sabia quanto é que lá na Irlanda as medidas do D, certo? Então, o único parâmetro que ele ainda tem que estimar ainda é o T0, qual é que é a temperatura inicial. Mas a expressão está ali, posta, né? Então, se eu tenho diferentes tipos de temperatura, diferentes estimativas para a temperatura inicial, por exemplo, 7.000 Fahrenheit ou 3.900 graus centígrados, que é a temperatura típica de derretimento de qualquer mineral, né, em rocha, eu vou estimar a temperatura de resfriamento, ou a idade da Terra, estimada pelo Kelvin, né, em quase 100 milhões de anos, certo? Se eu aumentar mais a temperatura, tá? Por exemplo, se eu usar a temperatura da fotosfera, que é 6.000 graus, né, eu vou obter um pouco maior o tempo, 200 milhões de anos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que aquele range entre 20 e 200 milhões de anos, basicamente advém da estimativa, ou seja, do input no T0, na temperatura inicial. É essa a incerteza que tem na conta do Kelvin, certo? Posteriormente, um pouco tempo depois, tem um aluno do Kelvin, um assistente do Kelvin, que refinou os resultados do Kelvin. O que esse cara fez é mostrar que, se ele refinar a ideia original do Kelvin, que a Terra era uma esfera sólida com temperatura uniforme, eu mudar essa estrutura, ou seja, mudar a constituição terrestre, né, eu consigo aumentar o tempo de vida. Esse cara é o John Perry, né? Ele mostrou que se a esfera tivesse 2 camadas, tá, uma crosta fina e um interior, e a crosta e o interior tivessem diferentes coeficientes de difusibilidade, diferentes Ds, isso aumenta no mínimo num fator 2 ou 3 a estimativa que o Kelvin obteve. No mínimo 3. Ou seja, se ele estimou em maior ordem de grandeza 200 milhões de anos, por 3 dá quase 1 bi, certo? Isso é uma coisa. Só fazendo um modelo sofisticado um pouco melhor que o Kelvin, assumindo tudo uniforme, mas com 2, agora com 2 camadas, uma camada interna e uma camada externa com diferentes coeficientes, certo? Depois ele se deu por conta que, não, vão deixar o interior fluido. Vamos supor que tenha fluido. Lembrando que isso aqui é um chute, porque isso aí não tinha a ideia que dentro da Terra tinha a parte fluida, que tinha convecção, etc. Mas ele, bom, se a gente botar convecção lá dentro, ou seja, sai de condução de esfera, num sólido, para
colocar também convecção como o processo mais importante de condução de calor de transmissão de calor nesse objeto que está resfriando, aí aumenta para 2 bilhões de anos, certo? Então, esse é o estado da arte usando a ideia original do Kelvin, sofisticando, introduzindo diferentes estruturas para a Terra ou mesmo convecção, você já chega em escalas de 2 a 3 bilhões de anos para a idade da Terra no final do século XIX, certo? No final do século XIX, aparece uma fonte nova aí, que é a radioatividade, uma fonte nova de calor, de energia gerada na Terra. Que lembra tanto o modelo do Helmholtz, que é colapso gravitacional, e mesmo do Kelvin, não tem nada de novo. A criatura não está gerando, a Terra não está gerando energia própria, só está perdendo, certo? Só que no final do século XIX, né, o pessoal descobriu a radioatividade. Então lá o Becquerel, a Marie Curie, o Pierre Curie, em 1890 lá vai pedrada, eles descobriram o rádio, o polônio e todo um conjunto de emissões que geram energia. Então, só para dar ordem de grandeza, né, já no início dos 1900, né, o Pierre Curie, certo? E o Albert Laborde mediram quanto é que no decaimento do rádio, quanto de energia é entregue. É o fator Q da reação, né? Quanto na energia ele decai em alfa, né? Ou seja, o rádio decai em outro elemento, transmuta e emite alfas. Quanto é que foi entregue de energia nessa transmutação? É da ordem de 100 calorias por hora. Então, a Terra, na forma de decaimento radioativo, tem uma fonte própria de geração de calor. Só o rádio gera 100 calorias por hora, que são os primeiros elementos radioativos estudados da época, né? Claro que hoje a gente sabe que, aqui eu estou colocando o que a gente sabe hoje, né? É que a gente sabe que mais da metade, metade do calor liberado pela Terra é gerado pelo decaimento radioativo, certo? Até está aqui a ordem de grandeza, é 20 terawatts, certo? E principalmente não vem do rádio, o grosso desses 50% vem de elementos com meia-vida alta, que é o urânio, tório e o potássio 40, basicamente. São os caras que têm meia-vida muito grande, certo? Um cara-chave, um pesquisador-chave na construção da teoria que descreve o decaimento radioativo é o Rutherford, certo? Por que o Rutherford é importante? Porque ele classifica os diferentes tipos de decaimento pela sua carga, né? Se é alfa, se é beta, se é decaimento por raio gama. Ele introduz a ideia que no decaimento radioativo eu tenho uma transmutação de elementos, eu mudo um núcleo em outro, eu tenho um núcleo pai indo para um núcleo filho e a emissão de partículas, que são o hélio ou elétron, pósitron, né? O Rutherford já entendeu que os elementos radioativos podem ser uma fonte importante para o recálculo da conta que o Kelvin fez, ou seja, introduzir a energia térmica gerada pelos elementos radioativos na conta original como um plus na conta original do Kelvin, certo? E também em 1905, por aí, ele já tentou propor, né, um processo de medida de tempo de vida de rocha ou minerais em rocha, usando decaimentos radioativos. Em geral, os decaimentos alfa, o que ele pensava? Bom, nos minerais tem elementos que decaem via alfa. Alfa é o núcleo do átomo de hélio, certo? Se eu contar quanto hélio tem dentro da rocha e assumindo que eles advêm só do decaimento do pai deles lá dentro e está selado, se eu contar quantos alfas tem lá, eu posso dar uma estimada no tempo de vida daquele mineral dentro daquela rocha. Então ele foi o primeiro a propor método de datação com decaimento radioativo, especificamente medindo quanto de alfa tem dentro da rocha. Então, aí depois eles vão sistematizar isso. Primeiro ele tem uma ideia de como fazer isso, um esquema, e agora eles vão fazer do ponto de vista sistemático, né? Então, o próprio Rutherford e outra pessoa, outro pesquisador, que é o Boltwood, né? E já no início de 1900, eles vão então medir vários minerais. Claro que eles não vão usar urânio, ou seja, eles vão focar em minerais que são ricos em urânio e então medir a quantidade de hélio. Então, eles fazem medidas de vários tipos de rocha, minerais em rochas que têm riqueza de urânio, contam o número de alfas e aí eles conseguem mapear qual é que é a idade dessas rochas antigas que têm riqueza de urânio lá. 500 milhões de anos, certo? Pelo menos. Então, rochas que estão aí na Terra, que têm urânio, estão decaindo gerando alfas, têm milhões de anos de vida. Claro que a idade da Terra é muito mais velha que essas rochas aí. Essas aqui não são as mais velhas, tá? As mais velhas são o zircão. O zircão
que é silício, silício, zircão, silício, zircon, né? Bom, esses caras aí têm 3 bilhões de anos, são as rochas, os minerais mais antigos na Terra, é o zircão, né? E o zircão, ele não é rico em urânio, tem taxa de urânio bem baixa. Já vou falar do zircão daqui a pouco. Mas eles já conseguem mostrar que é possível fazer medição da idade de minerais em rochas usando outro método, não é o método Kelvin. Agora eles já estão usando radioatividade e as meias-vidas dos elementos, né? Ou seja, quanto tempo leva para decair metade dos elementos originais, para estimar idade de rochas, né? Se eu datar a rocha muito antiga, as mais antigas que eu puder, eu vou mais ou menos estimar a ordem de grandeza da idade da Terra. Essa é uma ideia original, né? Outro cara importante é o John Joly, isso em 1908, ele sistematizou medidas, né, das concentrações de tório e rádio em minerais dentro das rochas. Ele escreveu um livro importante nessa área que é Radioatividade e Geologia. Tá? Não sei se vocês estão olhando as figuras aí, cada figura dessa corresponde a coisa do texto que eu estou falando, eu só estou lembrando as coisas aqui. Né? Com isso, a radioatividade e o método de datação radioativa vai entrar como um processo importante, na verdade o mais importante, na geocronologia. Ele vai ser um método absoluto mais importante para a datação de minerais, certo? Então aqui eu tenho o cara-chave nessa área de geocronologia usando métodos de datação radioativa, né? Por que a datação radioativa ela é absoluta? Porque a gente tem controle da taxa de decaimento, né? Sabe das constantes de decaimento, certo? E as estabilidades, né? Então um cara importante nessa área de geocronologia usando métodos de decaimento radioativo é o Arthur Holmes, né? Ele tem um livro importante, em 1913, que é A Idade da Terra, um nome interessante, aqui está a capa do livro, né? Onde ele vai se focar não em urânio, mas tentar, não em hélio, que é o que o Rutherford propor como sendo o layer, né? o rótulo que eu tenho que procurar como o processo final do decaimento. Ele vai focar no chumbo. Porque o chumbo, os isótopos do chumbo, os isótopos estáveis do chumbo, são a cadeia final dos decaimentos radioativos dos urânios. Por exemplo, do urânio 235 e o urânio 238, que são estáveis em meia-vida enorme, eles geram uma série de decaimentos radioativos, uma família de decaimentos, cujo ponto de chegada são isótopos do chumbo. Então esse cara, o Holmes, ele vai se basear, vai tentar estudar o melhor possível como é que tu obtém estimativas de composição isotópica de chumbo em minerais, sabendo, claro, que isso é o processo final, o nuclídeo final, numa longa cadeia vindo do urânio. Né? Ele vai usar um certo método, que eu já vou mostrar aqui para vocês, e obtém, fazendo datação, medindo chumbo, isso é o processo urânio-chumbo, né? O pai que está decaindo é urânio, e ele mede o filho que tá resultado desse decaimento, ou seja, na verdade ele mede a razão chumbo-urânio, a razão isotópica chumbo-urânio, e aí ele vai obter que a idade da Terra, por esse método de datação, né, absoluta, está entre 1,4 e 3 bilhões de anos, usando as rochas, os minerais nas rochas que eles tinham à disposição na época. Já estamos chegando em 3 bilhões para rochas antigas, usando um método urânio-chumbo. Né? Esse é um cara muito importante nessa área. Aqui é só para demonstrar, não sei se vocês conseguem enxergar nessa figura, são as séries radioativas longas, né? Não sei, esse primeiro aqui é o urânio, acho que é o 235, certo? Só para mostrar aqui que a cadeia é longa, partindo dos urânios até chegar no isótopo do chumbo. Isso tudo está acontecendo na rocha, lacrada. Ou seja, a rocha lacrou, ou seja, se formou em momentos primordiais, o sistema se fechou, esse urânio vai decair, obviamente, como ele vai gerar chumbo, isótopo de chumbo, a quantidade de chumbo vai aumentando com o tempo. Então, tu mede lá no final quanto o chumbo tem por urânio, mais ou menos vai conseguir estimar quanto é que é a idade do objeto. Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, são os tipos de isótopos que são usados para datar rochas muito antigas, tá? Por exemplo, aqui são os mais exemplares, né? A datação de potássio, argônio, a datação de rubídio, estrôncio e o que o Holmes usa, que é urânio-chumbo, urânio 235, urânio 238, indo em chumbo 206, chumbo 207. Então, o pessoal faz datação de rocha antiga usando, claro, série radioativa, ou seja, pais que têm meia-vida muito longa. Aqui estão a meia-vida desses caras. Por exemplo, o potássio 40 tem meia-vida de 1 bilhão de anos. O urânio 238 e o 235
tem bilhões de anos também de meia-vida. Então, todos os processos de medição de tempo de vida de rocha, ou seja, idade de rocha antiga, usa pais primordiais que vão decair, que têm meias-vidas de bilhões de anos, ok? Só para dar a ideia de grandeza, tá? Claro, aqui é mais sofisticado, precisa fazer a conta, né, de como é que o Holmes usa a datação urânio-chumbo. Eu só vou dar tentar explicar o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou usar essas equações de baixo aqui, tá? Aqui eu tenho o tempo de vida da rocha, se quem está gerando o chumbo é urânio, acho que aqui é 235, né? Gerando chumbo 206, certo? Se eu assumir que não tem nenhum chumbo 206 dentro da rocha quando ela foi selada, quando ela foi gerada, todo o chumbo 206 que vai aparecer quando eu for medir no futuro vai advir do decaimento radioativo. Então, se eu fizer a hipótese que eu não tenho nenhum chumbo no início, e todo chumbo que aparece, 206, vem do decaimento do urânio 235, eu consigo calcular qual é que é a vida da rocha. A vida da rocha vai depender da constante decaimento do urânio, ou seja, a meia-vida do urânio, que é sabido, e logaritmo da razão isotópica, que o cara vai medir para mim com alta precisão, chumbo-urânio, filho, pai, mais um. Certo? Isso é uma das possibilidades. Claro que tem uma incerteza, ou seja, tem uma falha nesse tipo de método que o Holmes estava usando originalmente, é que ele está assumindo que não tinha nenhum chumbo, nem advindo 208, nem 235, 238, originalmente na rocha. Certo? Na verdade, isso não é verdade. Deveria ter, pode ter algum chumbo lá primordial que eu vou ter que estimar de alguma maneira. Mas, a princípio, o método é esse. Meço a razão isotópica filho-pai, obtenho a idade da rocha através dessa medida, certo? A gente pode sofisticar esse método urânio-chumbo, certo? Ou seja, mapeia cada pai urânio indo em filho chumbo. Aqui eu tenho pai 235, pai 238, pai tório indo em chumbo correspondente, né? E as meias-vidas, os tempos de vida calculados. Eu posso sofisticar, eu posso usar não um pai e um filho determinado, ou seja, urânio 235, chumbo 207, mas sim um par desses. E complexar, né? Ficar mais complexa a análise, que é o método que vai ser usado pelo cara que mediu pela primeira vez com alta precisão a idade da Terra, que é o Patterson, nos anos 50. Ele usou esse método aqui, que é o método de Holmes-Halterman. O método de Holmes-Halterman usa isótopos de chumbo para fazer datação de minerais. Então, a ideia é usar dois decaimentos do urânio, 235 e 238, indo em chumbo 206 e 207, e construir, a partir disso, quanto é que é a idade do mineral, certo? Aqui está a expressão, vocês não vão entender nada do que está aqui, mas o que é importante nessa expressão analítica que está aqui, nessa equação que está aqui, é que se eu medir a razão isotópica só de chumbo 207 por um controle, que vai entrar, outra coisa que vai entrar aqui, é um isótopo do chumbo que não é radiogênico, ou seja, ele não vem de nenhuma cadeia radioativa natural. Eu tenho o 206 e o 207 que advém dos urânios, e tem um cara de controle, um isótopo do chumbo de controle, que é o 204. São esses três caras que eu uso para fazer datação via Holmes-Halterman. Tá? O que está aqui, ó, vocês conseguem ver que existe uma relação linear entre a razão isotópica, em cima aqui, do chumbo 207, 204, e embaixo 206, 204. 204 é o chumbo controle, ele é não radiogênico, e o 207 e o 206 são os radiogênicos. Existe uma relação linear. Se eu conseguir ajustar, fitar, que a gente fala na física, né? Fitar a inclinação, ou seja, o coeficiente angular dessa relação linear, dessas relações isotópicas que só envolve chumbo, inicialmente. Claro que aqui tem a razão isotópica entre os urânios, mas aqui o que eu meço agora são duas razões isotópicas. Chumbo 206 por 207 e chumbo 207 por 204, perdão, o que está aqui. A razão é linear, se eu ajustar a inclinação, eu vou obter depois a idade do objeto, certo? Claro que tem filigranas na conta aí, é que aqui aparecem, o que eu tinha falado para vocês, né? Se tem chumbo original, né,
na rocha, eu vou ter que estimar isso aí primeiro. Ou seja, eu vou ter que, de alguma maneira, achar um objeto que me dê uma estimativa de quanto é que é o chumbo primordial em minerais que tenham idade do tempo da Terra, por exemplo, se eu quiser datar a Terra, né? Mas, de qualquer maneira, se eu quiser fazer uma coisa sofisticada, além da inclinação, eu vou ter que fazer uma estimativa muito boa de quanto é que é a razão isotópica de chumbo primordial nesses minérios. Eu estou falando coisas muito sofisticadas, mas pelo menos fica aqui, certo? O Patterson, que eu estou falando, que é o cara que mediu com alta precisão a Terra nos anos 50, né? A idade da Terra nos anos 50, ele usa esse método do Holmes-Halterman, ou seja, basicamente ele tem que medir com alta precisão razões isotópicas de 3 isótopos de chumbo, 206, 207 e 204, que é o de controle, certo? Ele faz isso e, claro, ele tem que fazer a estimativa correta, como eu estava falando, das condições iniciais. Aí ele ficou com um problema, certo? Ele tem rochas terrestres para fazer mensuração das razões isotópicas, isso ele pode fazer. Tá? Esse é um cara especialista em química, né, para fazer essas medidas com alta precisão das razões isotópicas. E aí ele tinha que estimar um sistema que seja o mais fidedigno possível com a origem solar e terrestre e o conteúdo de chumbo dessas criaturas primordiais. Onde é que ele vai catar isso? Não vai usar rocha terrestre. Ele vai ter que pegar algum sistema geológico que está no freezer, guardado, que não sofreu nenhuma degradação, seja por intempérie, ou seja, as escalas geológicas, porque isso espalha os materiais, né? Seja, ou derretimento, certo? Ele vai encontrar isso em meteoros, né? Etc. Os meteoros caem na Terra, forma meteorito, que é um pedacinho do meteoro, ele vai usar meteoritos, então, ou seja, os conteúdos de meteoritos, especificamente minerais dentro desses meteoritos, para estimar a razão primordial de chumbo em eras primordiais. Claro que tem que ter uma característica especial, esse meteorito ele não pode ter conteúdo de urânio lá, certo? Não pode ter conteúdo de urânio. Aí ele conseguiu achar uns negócios, uns meteoritos que tinham essa característica especial. Estavam preservados e tinham baixa concentração de urânio, certo? E aí ele vai conseguir fazer a estimativa, você calcular aquela inclinação certinha e estimar a idade da Terra, certo? Isso é nos anos 50, por aí, certo? Aqui são só os detalhes, né? O meteorito calibrador dele é o Canyon Diablo, né? É um meteorito grande, tem 300 quilos esse minério aqui. É o pedacinho de uma cratera que foi aberta, né? Caiu um meteoro ali, abriu uma cratera gigante, um pedacinho dele é esse meteorito. Esse é o cara de controle, aí ele consegue obter com alguma estimativa razoável as condições iniciais, ou seja, os chumbos primordiais em TU a zero, ou seja, na formação do sistema solar, certo? Aqui estão as ordens de grandeza. E aí sim ele consegue fazer cálculo, a medida da inclinação do que a gente chama de isócrona, né? Isócrona, linha isócrona. Se ele pega várias amostras, ele tem o controle primordial e várias amostras de outros meteoritos ou mesmo rochas antigas terrestres que têm alguma concentração de urânio, vocês conseguem mapear aqui que a concentração dos chumbos radiogênicos, que é o 206 e o 207, claro, estão aumentando, né? Se ele ajusta a inclinação, ele consegue estimar qual é que é a ordem de grandeza da Terra. Ou seja, na verdade não é da Terra, mas sim do sistema solar em si, que deu origem aos meteoros, cometas e também ao sistema, a Lua e a Terra também. Eles podem usar terra lunar também, né? Ou minérios lunares, né? O que o Patterson conseguiu obter como estimativa da ordem de grandeza, já estou quase chegando no final, da ordem de grandeza do tempo da idade da Terra é essa daqui, ó. Isso é o que ele obteve originalmente, né? 4,55 bilhões de anos com uma incerteza, usando esse método de Holmes-Halterman, fazendo a calibração, incerteza de 0,07 bilhões de anos. A incerteza aqui é 4,55 bilhões de anos, com a incerteza de 1%, 1,5%. Aqui é 1,5%. As datações, isso é em 1956, certo?
As datações feitas hoje em dia, a precisão baixou de 1,5% para 1%, mas ainda continua dando a ordem de grandeza 4,55. 4,55 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, é a idade típica da formação do sistema solar, aqui o Sol, planetas e também os asteroides, etc., cometas, etc. Todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, 4,5 bilhões de anos. Só vou finalizar a minha palestra com duas transparências que têm a ver muito com o momento atual aqui no Brasil, que é a relação entre o mercantilismo e o que a ciência consegue entender, né? Lembra que o Patterson, para ele determinar a idade da Terra, isso nos anos 50, início dos 60, 56, anos 60, né, início dos anos 60, ele tinha que medir com alta precisão as quantidades dos isótopos de chumbo, com alta precisão, tá? Quando ele começou a fazer isso, certo? Tinha um colega dele que estava calculando o mesmo método de datação usando urânio e não chumbo, por exemplo, certo? Ele viu que as amostras que ele manipulava para fazer a medida dos isótopos de chumbo estavam sempre contaminados. Ele limpava aquele negócio, fazia a melhor preparação possível e ele sempre via contaminação das amostras, preparando da melhor maneira possível o lugar onde ele ia fazer a medida química, né, a radiométrica, certo? Aí ele se deu por conta, não, eu vou construir uma sala limpa para isolar qualquer tipo de contaminação. Então ele, claro, com recurso financeiro, né, do projeto de pesquisa, ele conseguiu construir então uma sala limpa para fazer medida de precisão dos isótopos de chumbo, certo? Mas depois ele ficou se perguntando, por que tem essa contaminação? De onde é que vem essa contaminação de chumbo que está espalhado por aí, que eu não consigo limpar e só com uma sala ultra limpa eu consigo fazer as medidas corretas que eu espero, né? Ele se deu por conta que a contaminação de chumbo vem da atividade humana, certo? Porque o chumbo está lá embaixo. O chumbo que vem aqui para a atmosfera, que fica espalhado, é ato humano, ou seja, mineração humana ou algum processo que está espalhando chumbo na atmosfera, certo? Então ele foi investigar como é que está sendo feita, como é que foi feita a dispersão desse chumbo na atmosfera e qual é que era a fonte. Ele descobriu que a fonte não é humanogênica, mas é antropogênica, né? Antropogênica, né? Então ele foi a fundo investigar. Bom, eu vou investigar lugares onde eu sei que historicamente tem um mapa da quantidade de chumbo antigo. Ele vai fundo do oceano, topo do oceano, fundo do gelo na Groenlândia, topo do gelo na Groenlândia, ele vai ver que as concentrações não bate. Lá embaixo, ou seja, tempo muito antigo, chumbo pouco. Aqui em cima, próximo da superfície, uma concentração brutal não natural de chumbo, certo? E ele conseguiu identificar da onde especificamente. Claro, contaminação via humana tem desde o tempo romano, a gente usa chumbo e tudo, né? Mas aqui a alta concentração basicamente vem o grosso da introdução nos anos 20, 1923, do chumbo tetraetila, que é um aditivo para a gasolina. Ele aumenta a octanagem da gasolina, então ele já era produzido massivamente para os carros no ano 23. Isso deu uma explosão da concentração. Eu tenho essa figura aqui que mostra para vocês, em azul aqui, e aqui, não sei se vocês conseguem chegar os anos, né? Mas aqui o pico está nos anos 40, 60, o pico da concentração de chumbo tetraetila, esse aí usado na gasolina, em termos dos anos aqui, a partir de 23, antes de 23, até os anos 70, nos 80, onde foi proibido de usar isso, certo? Tem um pulo, tem um gap enorme aí da concentração. Aí ele mostrou que, acho que é 90%, né? Eu tinha esse número. Isso, 90% do chumbo atmosférico vinha do chumbo tetraetila, o acrônimo é TEL, né? E que a concentração em órgãos humanos, como osso, etc., sangue, era 625 maior do que o esperado. Ou seja, o chumbo é metal pesado, ele é nocivo para o cérebro, né? É neurotoxina, né? Neurotoxina. A concentração é brutal, ou seja, daria problemas a longo prazo para os humanos, e a concentração era enorme. Bom, isso a posteriori, ele bateu nessa, tem que parar de usar esse chumbo. Levou acho que 20 anos, isso é anos 60, só em 83 ou 86, só em 86 foi proibido o uso desse aditivo na gasolina nos Estados Unidos. Parece que na América Latina e na Ásia ainda é usado
esse aditivo, né? E está na atmosfera aí. Né? Você consegue ver que depois que foi proibido, ou próximo da proibição, despencou a concentração na atmosfera. Também era usado em solda, em latinha. Lá nos Estados Unidos comem muita comida enlatada. Na solda dessa comida enlatada tinha chumbo também. Né? Foi proibido isso mais posterior, nos anos 90. Certo? Então, é só para dar um detalhe aqui, o cara está fazendo uma coisa que é uma medida da teoria, experimental dele lá, ele queria medir o chumbo, aí ele viu que tinha que construir uma sala limpa, e ele foi correr atrás porque estava o negócio contaminando as medidas dele. Uma coisa bem teórica, né? E ele viu que não, era um problema mundial. Era um problema mundial e ele foi correr atrás de onde é que era a fonte. Ele passou o mundo todo fazendo o mapa das concentrações, né, para provar que era antropogênico a origem e não era natural. Para quem é fã da Cosmos, tá? Tudo isso que eu falei hoje, inclusive principalmente o assunto do Patterson e essa questão da concentração de chumbo via ação humana, tá no episódio, acho que é episódio 7 do novo Cosmos, né? O Cosmos com o Tyson, né? O Tyson. Isso no episódio 7, ele faz toda essa análise, né, desde a datação da Terra Antiga, tudo isso que eu falei hoje, né, e mais, ele vai antes das datações científicas, né, fala do debate que aconteceu quando o Patterson coloca isso a público, tem colegas deles, ou seja, colegas da academia dele, que contestam usando o mesmo conjunto de dados, ou seja, não, é tudo causa natural, ou seja, tem uma tensão usando basicamente os mesmos dados entre a favor da poluição antropogênica e não, o que está aí é natural. É muito parecido com o que a gente tem hoje com a questão do aquecimento global. Né? Você tem os dados, com esses mesmos dados você tira conclusões totalmente antissimétricas entre si, eu não sei quem está certo e quem está errado. Né? Anyway, certo? Mas é interessante assistir esse episódio. Eu não sei, deve estar traduzido isso já. Essa é 2016, eu acho. Com isso eu vou terminar então o meu seminário fazendo um resumo da nossa trajetória, né? A gente começou então com as datações partindo do Conde de Buffon, né? No início do Luminismo, né? Onde a gente estimou ordens de grandeza para a Idade da Terra que são 75 mil anos. A gente chega no Lord Kelvin, né? A 24 milhões, na parte mais baixa dele, pode chegar a 200, né? Mas 24 milhões com a estimativa do Kelvin. Você tem a estimativa melhorada a partir do Kelvin do Perry, já chegando a 1 bilhão, pode chegar a 1 bilhão se eu introduzir convecção, né? Chegamos nos métodos de datação absoluta usando o decaimento radioativo, começando com a ideia original do Rutherford, 140 milhões de anos para rochas antigas, e chegando ao método do Holmes, né, que usa urânio e chumbo em 3,3 bilhões para as rochas antigas, e finalmente chegando no que é o top atual hoje de medida de datação da Terra, usando métodos radioativos, usando aquele método que eu mostrei, que é o Holmes-Haltersman, né, de 4,55 bilhões com incerteza de 1%. Certo? Agradeço a paciência de vocês de me ouvir e espero que o seminário tenha sido de agrado. Obrigado. E aí, gostou do Simplifísica? Para assistir mais, é só entrar no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Até mais!